Olá pessoal, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, dependendo da hora aí que você estiver vendo o vídeo, né? Hoje, então, agora a gente vai retomar aí a nossa discussão, nossa conversa. Deixa eu pegar aqui o meu apontadorzinho laser aqui. Cadê? Tá aqui, né? Vamos retomar aí a discussão do texto do Capra, né? Do ponto de mutação. A gente continuando aí no texto, na parte do texto, né? Que é a inversão da situação. Então, se vocês lembram lá no nosso último vídeo, né, o Capra estava falando o quê? Ele estava falando que, olha, a sociedade atual, dos modos como a gente vive, ela está demonstrando um sinal de crise, né? Lembra aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês da ascensão e queda lá das civilizações? Ele estava mostrando isso, né, que a gente chegou num ponto onde a nossa civilização, o nosso sistema de crenças, né, e a gente vê no dia a dia, se remetendo muito lá aquele período antes da virada do século, né, da guerra nuclear, da iminência de uma guerra nuclear, dos grandes problemas ecológicos, ambientais que a gente tinha no passado, né? Ele começa a colocar isso e dizer assim, olha, isso são sinais que a gente está vendo que a gente chegou num esgotamento, a gente chegou num ponto, num ápice, né, no esgotamento, e agora a gente vai começar a descer, vai ter que ter uma mudança, porque do jeito que está não está dando, né? Se a gente continuar nesse mesmo padrão que a gente está vivendo, a gente vai se matar. Né? A gente vai destruir o planeta não aguenta, né? Se a gente continuar no nosso padrão de vida que a gente tinha e de certo modo ainda tem, né? Porque até hoje a gente não está muito longe daquele padrão, talvez a gente até tenha, vamos dizer assim, aumentado algumas coisas aí, né? Então, se vocês lembram, a gente terminou o último vídeo falando, o Capra dizendo que as crenças que a gente tinha, né? Aquelas crenças que foram surgidas depois ali do fim da Idade Média, que é aquela crença absoluta no saber científico, que o universo é um lugar mecânico, né? Que o único modo de você viver, conseguir as coisas é na base do embate, na base da luta, na base do conflito, né? Esse modo de pensar conflituoso, né? Da dificuldade, de que a gente vai sempre, a felicidade ela vai estar vai ser alcançada por meio de um avanço tecnológico, né? As máquinas elas vão avançar e vão fazer com que a vida do homem seja melhor, né? Vocês podem até não ter isso muito claro, porque vocês ainda não viveram muito, né? Estão aí na faixa dos 20 anos, né? Mas quando vocês já nasceram com computadores, né? Mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu era adolescente não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso, né? E uma das coisas que se falava era, olha, vamos com essas máquinas, né? A hora que a gente desenvolver essas máquinas, o computador, a internet, tudo mais, tal, né? A vida vai ser mais fácil porque a gente vai ter mais tempo. O grande chavão da máquina era que a máquina ia fazer com que o homem tivesse mais tempo. E horas, o que a gente está vendo é que agora eu estou trabalhando em casa. Olha aqui, né? Estou no meu quarto. Né? Então, as máquinas, ela conseguiu fazer o grande benefício de fazer eu trabalhar em casa também. Não só lá no trabalho, eu trago o trabalho para casa para terminar em casa, porque lá não dou conta. Então, assim, entendem o que o Capra está querendo dizer? Essa promessa que foi feita lá na viradinha do século, que a vida ia melhorar com o avanço tecnológico, né? Está começando a ser questionada. Volto a dizer, não quer dizer que isso aqui seja ruim, o celular é ruim, o computador não, tanto é que eu estou falando com vocês aqui, é inegável que isso aqui é ótimo, que isso aqui melhorou muito a nossa vida. Mas a pergunta é, me tornou mais feliz? Essa é a pergunta. Né? Eu não vou querer aqui fazer a gente voltar lá para Aristóteles, lá discutir a felicidade, o que é felicidade para Aristóteles e tal. Não vai ser isso, mas assim, a perguntinha que isso melhorou a minha vida em qual sentido, em qual ponto? Deixa eu botar aqui, eu esqueci de botar para cronometrar o relógio, deixa eu só, pronto. Em qual ponto? Né? Sim, minha vida ficou mais fácil, eu não nego que a minha vida ficou mais fácil, mas ela ficou melhor? É essa a pergunta, né? Essa pergunta que a humanidade está se fazendo. Será que eu sou mais feliz hoje com internet ou a minha bisavó ela era mais feliz lá tirando o leite da vaca? Eu sei que é meio você romantizar a vida, né? Dos antepassados, que também não era uma vida fácil, era uma vida bem difícil. Eu tenho consciência disso. Mas vocês conseguem entender a questão aqui, né? Esses pensamentos estão sendo questionados, começaram a ser questionados e cada vez mais esse questionamento está mais intenso. Cada vez mais a gente olha para os nossos padrões, para os nossos meios de vida, os nossos modos de subsistência, e a gente olha para isso e diz assim, não vou dizer que não produziu um bem, minha vida é legal, mas faltou alguma coisa, mas alguma coisa não está encaixando direito.
E cada vez mais a gente está buscando isso, né? O Capra aí nesse livro, e agora nesse capítulo, nessa parte do capítulo, e já começa a entrar nesse ponto, ele vai dizer assim, ó, isso está acontecendo porque a gente chegou no momento da mutação. É como se nós fôssemos um pintinho dentro do ovo, né? E o pintinho está ali dentro do ovo, cresceu, chega uma hora que o ovo está pequeno, né? E o pinto começa a se sentir desconfortável ali dentro do ovo, ele começa a perceber que alguma coisa está errada, ele começa a dar as bicadinhas ali na casca do ovo para sair para ver um novo mundo, né? E é isso mais ou menos que o Capra vai estar colocando aí, nós estamos nesse exato momento dando as bicadinhas na casca do ovo, porque esse mundo que a gente está muito apertado já, e não está muito legal. Foi muito bom, foi muito legal, eu cresci aqui dentro, né? Me desenvolvi aqui dentro, amei isso aqui, mas agora está apertado. Então é o ponto onde eu vou começar a mudar. É o ponto onde eu vou, quando nesse caso eu, está falando a sociedade, né, o mundo, o planeta, as pessoas, né, esse eu aqui nesse sentido genérico aqui, né, é nesse momento que nós vamos começar a fazer aquilo que ele vai chamar do ponto de mutação, ponto da virada, né, que vai surgir agora. Bom, vamos lá, senão a gente fica falando e, né, e não entra no texto. Então vamos continuar aqui. Então, partindo daquilo que a gente já tinha visto, aqui, né? Aí o Capra ele vai dizer, né, que a transformação que estamos vivenciando agora poderá muito bem ser mais dramática do que qualquer das precedentes, né? Então, por exemplo, a Revolução Agrícola, a ascensão do cristianismo, o surgimento da ciência, porque o ritmo de mudanças do nosso tempo é mais célebre. Aqui seria celery. Eu escrevi aqui, acho que é mais rápido, né? Não é célebre, é celery, né? De rapidez, que no passado. E porque as mudanças são muito mais amplas, envolvendo o planeta inteiro. A internet é um exemplo. Então, o que está dizendo assim, olha, eu sei que ao longo da história da humanidade houveram muitos momentos de mutação, houveram muitos momentos de transformação. Um exemplo está aqui, ó, Revolução Agrícola, né? A gente era coletor, caçador, e de repente a gente descobriu que a gente podia plantar, podia construir um arado, podia irrigar a terra. E nossa vida, imagina, você não tem mais que depender da natureza. Não depender da natureza não, né? Depender da sorte de achar uma fruta, achar um alimento. Você agora produz o seu alimento, né? Você não depende mais da sorte de achar um rebanho para caçar. Você cria o seu próprio animal que você vai abater, né? Então, eu sei que houve mudanças no passado, né? O Capra está falando. Eu sei que houve revoluções no passado. Só que a característica da que a gente está vivendo agora é que ela tem tendências, ela está mostrando sinais de que ela vai ser mais dramática, né? E assim, desculpa se às vezes eu falo achando que eu pareço um velho, né? Porque na minha época era diferente. Mas eu volto a dizer, né? Vocês já nasceram na era do computador, já nasceram na era da internet, talvez não percebam muito claramente essa mudança. Mas para mim, que nasci na geração nasci sem internet e vou morrer com a internet, é radical. A mudança que teve é radical. A mudança do mundo é radical. Né? As pessoas da minha geração veem isso muito assustadas. Né? Tipo, as vidas eram muito mais... Não vou dizer difícil. A vida era muito diferente, né? Antes do advento disso aqui, ó, né? Do computador, da internet. A mudança foi muito radical. Foi muito radical num intervalo de tempo muito curto. Né? Tanto que pessoas como eu, por exemplo, meus pais, minha avó já morreu, né? A gente tem muita dificuldade de se adaptar a muitas coisas, né? Das novas tecnologias. Sempre que sai um aplicativo novo, eu mesmo sou uma pessoa que tem resistência. Fica, meu Deus, outra rede social, meu Deus, outra não sei o que, esse pessoal não para de inventar coisa, tá bom assim, né? Provavelmente você já deve dizer, isso aqui a gente encheu o saco, eu quero um novo, eu quero uma coisa diferente. Para mim a mudança foi muito forte, talvez para vocês não tenha sido tão impactante, né? Ou melhor, para as pessoas da minha geração, elas foram muito fortes. Talvez para as pessoas da geração de vocês, elas sejam menos impactantes, né? Mas a gente está vendo que ela está sendo muito dramática. E vocês, mesmo já nascendo digitais, né? Eu brinco, né? Eu nasci analógico, vocês nasceram digitais, né? Vocês mesmos conseguem perceber que está muito rápido, que as alterações estão muito rápidas. E se vier agora aí as modificações que o pessoal está... Se vier, não, vai vir, né? É claro que vai vir. Né? Não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, eu estava uns meses atrás aí, né, vendo uns documentários sobre computadores quânticos, né? Computadores quânticos. E aí uma das novidades que falaram que o computador quântico era assim, ele não para de trabalhar mesmo quando você desliga. Aí eu assim, meu Deus, isso é loucura, coisa de doido isso. Como assim? Você tira da tomada e ele continua
trabalhando? Sim, ele continua resolvendo, ele não para. Não me pergunta como, não sei explicar. Procure aí vídeos na internet, vocês têm condição de procurar isso. Né? Eu não consigo entender, mas não, ele não para. Você tira da tomada e ele continua trabalhando. Aí, obviamente, que na minha mente de quem nasceu lá, né, no século passado, a única coisa que me vem na cabeça é lá o Exterminador do Futuro. Eu só vejo o Arnold Schwarzenegger vindo do futuro, uma máquina que você não consegue desligar para acabar com a humanidade. Tô brincando, né? Mas assim, mas é mais ou menos isso. A mudança é muito rápida. E vocês estão percebendo, vocês, se não perceberam, vão perceber isso muito forte daqui para frente, né? Vocês com certeza vão vivenciar, eu não sei se vou pegar isso, mas vocês vão pegar computadores quânticos que nem laptop, que como a gente tem hoje laptop, vocês provavelmente vão ter um computador quântico portátil de mão, né? E Deus sabe lá o que essa máquina vai poder fazer, né? Deus sabe lá quais são as mudanças tecnológicas que vão acontecer e os impactos disso, os modos do ser humano mudar, vão ser diferentes, né? Hoje já está se falando muito aí em transhumanismo, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, já estão sabendo do que se trata, mas é a tendência de você, mas bem grosso modo aqui, né, fazer um upload das suas memórias para uma nuvem. Olha que bizarro, né? Isso seria a imortalidade, porque as tuas memórias, a partir do momento, porque você é as suas memórias, né? A partir do momento que você salva as tuas memórias numa nuvem, você pode simplesmente fazer o download dessa memória num outro hardware, outro corpo, né? Então você pode, de repente, a engenharia genética já está aí, de repente você simplesmente faz um clone de você, ele não vai ter memórias, ele não vai ter lembranças, né? Ele vai ser só um corpo, mas se você faz o upload da sua memória para uma nuvem, depois baixa o download para outro corpo, você vai viver eternamente. Bizarro, louco, sei lá, mas provavelmente vocês vão ver isso. Eu não sei se eu vou pegar isso ainda, mas se vocês não verem quando forem velhinhos, né, talvez os filhos de vocês. Né? Então veja, é isso que o Capra, voltando, né, começa a devanear e sai do texto. Né? É isso que o Capra está colocando. Ó. Essas mudanças que a gente está tendo agora, elas vão ser mais dramáticas. Por quê? Porque está acontecendo de uma forma muito intensa, num intervalo de tempo muito curto. A Revolução Agrícola levou séculos, né? O cristianismo levou séculos. O próprio surgimento da ciência levou séculos também, né? Foi 2, 3 séculos aí, né? Chegou no ápice e já está descendo, mas assim, né? Agora, essas revoluções culturais de sociedade, dos anos 2000 para cá, tá muito intenso. Bom, vamos lá, né? E aí, com base nisso, já que essa mudança vai ser dramática, já que ela vai estar acontecendo, e ela está acontecendo, né? A gente não vai conseguir evitar isso, é isso que o Capra chama a atenção, né? Então aqui, ó, necessitamos, a fim de nos prepararmos para a grande transição em que estamos prestes a entrar, ou que já entramos, eu acho que a gente já entrou, né? Nós aqui estamos vivendo isso, ou pelo menos o comecinho disso, que o Capra sinalizou lá na década de 70, né? De um profundo reexame das principais premissas e valores da nossa cultura, de uma rejeição daqueles modelos conceituais que duraram mais do que a utilidade justificava. Né? Tem muita coisa que a gente ainda carrega aí que não precisava mais. Né? E aí essa crítica dele no livro é isso que a gente vai ver um pouco nessa disciplina. Muitos padrões de entendimento de saúde, ok, causam seus benefícios, ninguém vai negar isso, mas está um pouco enrijecido e talvez você está muito focado numa coisa que está enrijecida e você está deixando escapar uma outra coisa aqui do lado que talvez fosse, não vou dizer mais importante, mas talvez tão importante quanto, né? E do reconhecimento de alguns valores descartados em períodos anteriores à nossa história cultural, né? Que aí basicamente isso que a nossa disciplina vai pegar. Ó. Talvez tenha algumas coisas das tradições, algumas coisas das pessoas do passado, que hoje a gente descarta como crendice, que hoje a gente descarta como isso é uma coisa lá da Dona Maria, isso é coisa lá do seu João, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia a gente tem a ciência e tal, né? E que a gente está de repente olhando e dizendo assim, não, talvez o que os nossos antepassados lá faziam tenha algum sentido, talvez eles só usassem uma linguagem da época, né? Talvez eles só usassem um método da época, que era o que eles tinham na mão. Mas sabe que talvez o que eles diziam, o que eles pensavam, tem uma lógica, tem um sentido? A gente está vendo isso. Então, esse ponto, né, esse momento, é o que o Capra está chamando do ponto da mutação, que é aqui, essa é a capa do livro, né? A capa do livro dele está aqui. E é isso aqui, ó. Representa bem isso aqui, ó.
Uma curva que estava embaixo que vai para cima e a curva que estava em cima que vem para baixo. Nós estamos aqui, ó, exatamente nesse ponto. É o ponto onde aquilo que estava sendo desprezado até certo tempo atrás, é aquilo que você começa a olhar e dizer assim, mas talvez tenha uma lógica nisso. Talvez tenha um sentido nisso. Não era à toa que as pessoas lá antigamente faziam isso. Né? E a gente simplesmente descartou, numa das revoluções passadas, a gente simplesmente descartou e disse, isso acredite, isso é besteira, isso é coisa de gente que não tem cérebro, né? Mas agora a gente está chegando, a gente estava aqui em cima, a gente está chegando dizendo, talvez a tiazinha, a minha avó, talvez ela tenha uma certa lógica, né? Não era só tomar o chá do boldo, você tinha que tomar o chá do boldo e fazer uma bênção, porque senão não funcionava, né? Você encontra muito isso ainda nas pessoas mais antigas, né, eu gosto muito de ver vídeo no YouTube e tal. Até esses dias eu estava vendo um vídeo de uma portuguesa lá fazendo pão, né? Então ela estava fazendo pão, aí ela fazia o pão lá e tal. Aí depois que ela fazia o pão lá, ela fazia uma cruz assim em cima do pão, assim, benzia o pão. Aí, para que isso? Não, porque senão o pão não cresce, né? É óbvio que a gente, com a nossa mentalidade científica, racional, tudo mais, não, querida, o que faz o pão crescer é o fermento, né? Não adianta você ficar fazendo cruz ali em cima do pão. Mas será que não influencia em nada? Será que não tem nenhum tipo, né, de interação? Não digo o ato de fazer a cruz, né? Mas talvez o estágio, o estado vibracional dela, o estado emocional dela, aquela crença faz com que ela, de repente, se relacione com aquela massa de um modo diferente, que faz com que dê o ponto, a liga certa para fazer a massa crescer. Talvez se eu pegasse aquela mesma receita, aqueles mesmos ingredientes, e fizesse tudo exatamente como ela faz, será que eu conseguiria fazer o pão do mesmo jeito que ela faz? Às vezes a gente vê que não dá certo, né? Então é esse ponto, é isso aqui, ó, tá? Que é representado, e aí o Capra ele vai fazer essa relação principalmente com o pensamento oriental, principalmente com o pensamento chinês, e ele vai representar aqui, ó, por uma figura do I Ching. A gente vai falar um pouquinho do I Ching daqui a pouco, mas, né? Que é a mutação, é esse símbolo aqui, ó, né? São 2 trigramas, um trigrama são essas linhas aqui, ó, tem 1, 2, 3, isso aqui é um trigrama, e aqui em cima tem outro, ó, 1, 2, 3, né? Que formam o que a gente chama de um hexagrama. A junção desses 2 trigramas formando um hexagrama, são 64 hexagramas, cada um tem um significado. O significado desse aqui é a mutação, né? É uma linha Yang com 2 linhas Yin, eu já estou falando coisa que vocês nem vão entender, né? E mais 3 linhas Yin em cima, que significa a mudança, tá? Esse aqui é o símbolo da mudança dentro do I Ching. E é isso que ele está falando. Olha, a gente chegou nesse ponto onde a gente vai virar a chave, né? A gente chegou no ponto onde a gente vai começar a olhar para o mundo de um modo diferente, porque não tem mais como, né? E não adianta a gente querer, aí sim, né, querer forçar uma situação, querer forçar, vamos continuar mantendo as coisas como elas são, porque a gente só vai se machucar se a gente fizer isso, tá? No fundo, a mutação vai acontecer e vai ser mais harmoniosa para a gente se a gente se adequar a ela, se adaptar a ela e fluir, né? Enfim, vai ficar mais claro, se não ficar claro nesse vídeo, mas vai ficar mais claro ao longo da disciplina, tá? Vamos lá. Então o que o Capra vai estar falando, né? É preciso buscar fazer uma transição de forma harmônica. É isso que eu estava falando. A transição vai acontecer. A mudança vai acontecer. Já está acontecendo. O que nós precisamos fazer é fazer essa transformação de uma forma mais harmônica. E não simplesmente uma forma traumática de ruptura. Tá? Não é a mudança de uma forma revolucionária. Não é uma mudança pela força. É uma mudança... Quer dizer, você pode fazer pela força, né? Você pode fazer pela imposição. Acontece também, né? Mas o melhor é que a gente tente fazer isso de uma forma harmônica, de uma forma, né, saudável, né? E aí isso é possível de ser feito se nos basearmos. Aí é o que o Capra vai estar recomendando no texto, né? É possível a gente fazer essa mudança harmônica. Como que a gente vai fazer essa mudança harmônica, né? Se a gente se basear no que diz o I Ching, né? Eu vou ler aqui o que diz o I Ching, depois eu explico o que é o I Ching. O I Ching aí vai dizer assim, né? O movimento é natural. Então, é natural. A mudança vai acontecer, ó. Ela é natural, ela vai acontecer. Surge espontaneamente. Nós mudamos espontaneamente. Vocês hoje não são as mesmas pessoas que vocês eram há 10 anos atrás. Ou não são as mesmas pessoas que eram há 5 minutos atrás, antes de ver esse vídeo.
né? Então é natural, ela vai acontecer, ela surge espontaneamente. A nossa mudança está continuamente, constantemente acontecendo. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. Se você aceita a mudança, né? Se você se harmoniza com a mudança, ela é fácil. Né? Nenhum de vocês resiste à mudança do crescimento orgânico. Não, eu não quero crescer, eu não quero. Não. Você deixa fluir e o teu corpo vai e você não se incomoda. Né? Agora, se você começa a ficar chateado porque o teu ombro está muito largo, porque a minha cintura está muito larga, porque não... isso vai ser um sofrimento para você. Né? Então você precisa aprender a se harmonizar com a mudança, com as alterações que o teu corpo sofre. Por exemplo, né? Quando a gente é adolescente, a gente sofre muito com essas mudanças corporais muito rápidas. Né? O antigo é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo. Não resulta daí, portanto, nenhum dano. O que o Capra está dizendo é: a gente está no ponto de mutação. A gente está no ponto que a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa civilização vai alterar. Agora a gente tem duas escolhas. Ou a gente resiste a essa mudança e sofre, porque vai né, tentar resistir a essa mudança. A gente tenta fazer essa mudança de uma forma abrupta, de uma forma violenta, e a gente vai sofrer porque não precisa ser assim. Ou a gente segue o conselho do I Ching e se harmoniza. Aqui, ó. Tenta fazer não, né? Segue o fluxo da mudança e faz ela do modo mais harmonioso possível. Dá para fazer? Dá. É o que ele está falando. O movimento é natural. Surge espontaneamente. Né? Por isso que a transformação do velho no novo é fácil. Desde que você aceite. Desde que você entenda que ela está acontecendo e você vá junto nela. Né? Mas só para explicar um pouco mais para vocês o que é o I Ching. Tá? O I Ching literalmente é trazer o livro das mutações. É um livro, é esse aqui, tá? O livro das mutações. Tradicionalmente, ele é um livro da sabedoria tradicional chinesa, é um livro com mais de 5 mil, 6 mil anos de história, e se atribui ele a esse, o chamado um dos imperadores míticos, né, que é esse aqui, é o Fui, né, que diz a lenda que ele descobriu os trigramas, que era aquilo que eu estava falando antes ali, né, que são esses desenhos aqui, ó, essas sequências de 3 linhas, observando o casco de uma tartaruga, que está aqui, ó, né? Então, na verdade, o I Ching ele é o livro que explica as mutações, né? É o livro que explica as transformações. É o livro que te dá um sentido para você compreender como que o universo trabalha, vamos dizer assim, como que o universo flui e como que você pode se adaptar a ele. Né? Ele é feito com a forma de sentenças, então cada um desses símbolos aqui, ó, né? Então, por exemplo, são divididos. O Yin e o Yang, vocês acreditam que já devem ter tido um mínimo de contato, já devem saber um pouquinho, né? Então aqui está a representação que a gente chama do Tai Chi, né? Ou do Tao, que é uma parte Yang, né? Que seria o positivo, o masculino, o dia, o alto, né? E uma parte Yin, que seria o feminino, o baixo, a noite, o escuro, né? Que são opostos que se complementam, um não consegue viver sem o outro, você precisa dos dois para que você tenha a harmonia, né? Então, do mesmo modo como existe o Yin e o Yang, um complemento do Yin e o Yang seriam os trigramas, né? Que isso aqui, tudo, esse desenho inteiro aqui, forma o que a gente chama de Bagua, ou Pakua, né? Que em chinês significa 8 símbolos, ou 8 desenhos, né? Que seriam esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então seriam esses 8 desenhos aqui que, pela tradição do taoísmo, pela tradição chinesa, estaria na gênese do universo. O universo teria sido criado por meio desses símbolos. Né? Vai um pouco aí da mitologia chinesa, que eu não vou ter como explicar isso aqui, não tem, né, teria que ser uma aula só para isso. Né? Mas assim, então, eles se combinariam e formariam o universo. O universo é formado a partir desses símbolos. É a mitologia chinesa, a gente poderia colocar assim, tá? Só que cada um desses trigramas aqui, eles têm um significado. Então, por exemplo, aqui, ó, essas 3 linhas Yang, que chama aqui, ó, Shan, né, significa céu. Né? Então, isso aqui é o céu. Essas 3 linhas Yin, que são o contrário das 3 linhas Yang, né, como está aqui, é o Kun. Kun é a água profunda, né? É o profundo. Então, o céu está em cima, a água está embaixo. Né? A água fica até abaixo da terra, porque ela desce, né?
Então, cada um desses trigramas aqui, eles tem um significado e tem um sentido, vamos dizer assim. Só que ainda existe a união deles. Esse trigrama aqui pode se unir com esse outro e forma o que a gente chama de um hexagrama. E aí tem toda uma explicação, todo um significado para cada um desses hexagramas, e tem digamos assim, uma concepção filosófica disso, um sentido filosófico para isso, que aí é o que o livro coloca. Se vocês tiverem curiosidade para conhecer um pouco mais do I Ching, entender um pouco mais do I Ching, aí tem, claro, aí também tem a variação do I Ching para adivinhação, né? Que os chineses também usam, jogam varetas, é como se fosse uma espécie de tarô, né? Tarô chinês, vamos dizer assim. Olha, falando uma barbárie aqui, mas, né? Como se fosse um livro para prever o futuro, um sistema de adivinhação do futuro. Os chineses usam bastante também isso, né? Também tem essa concepção, mas o foco principal dele não é esse, né? Se vocês um dia tiverem curiosidade e quiserem conhecer um pouco mais desse livro, eu recomendo que vocês leiam esse aqui, ó, tá? O I Ching, o livro das mutações, escrito pelo Richard William. Essa é a melhor tradução que existe do I Ching no português, tá? Tem até um prefácio do Jung aqui, ó. É muito bom. O Richard William, ele era um alemão, um sinólogo, né? Um estudioso da China, e ele traduziu o I Ching do chinês para o alemão. Né? E aí essa tradução aqui, ó, ela é do alemão para o português, ela é muito boa. Então quem quiser conhecer, né, quem quiser entender um pouco mais sobre o que é o I Ching, recomendo essa leitura aí. Mas vamos lá, senão a gente sai muito do texto, né? Então vamos lá. Então o Capra está falando assim, bom, a gente pode fazer então essa mudança, fazer essa alteração se a gente seguir o modelo que o I Ching propõe. Aí ele vai dizer assim, o modelo de transformação proposto por Capra, né, ou seja, pelo I Ching, se assemelha muito ao modelo marxista de transformação social, que prevê que as mudanças sociais ocorrem de dentro para fora a partir das contradições internas da evolução histórica de cada sociedade. Então, se vocês pegarem aí e forem lá ler o I Ching, vocês vão ver que o I Ching, ele, apesar de ser uma coisa mística, né, foi lá um imperador místico que olhou para uma tartaruga e viu os símbolos e compreendeu o universo. É uma coisa meio mítica, né, mística e tal. Mas quando você vai lá ler ele, vai ver que ele é muito pragmático. Tá? Ele se assemelha muito, como coloca aqui, como uma teoria marxista. Que vai dizer assim, olha, a mudança é interna no sentido de material. Apesar de que ele vai falar do universo, energias cósmicas, tudo mais tal, ele não vai dizer assim, o mundo vai mudar porque Deus vai te ajudar. Não tem Deus te ajudando, né? Até no próprio taoísmo não existe a figura de Deus, de um Deus que criou tudo, né? O Tao, ele sempre existiu. A gente vai ver um pouco mais disso ao longo da disciplina, né? O Tao, o Yin e o Yang, eles sempre existiram, eles estavam aí, né? E eles, tudo é criado a partir deles, mas não é uma energia consciente, um Deus como a gente entende no Ocidente. Então não pense que a mudança vai vir de fora, não vai vir de fora, ela vai vir de você. Aqui, ó, de uma contradição interna dentro de você, indivíduo. Tá? Mas você, indivíduo, é um micro de um macro. Por exemplo, você é um indivíduo mesmo que a sociedade. A sociedade também vai mudar, não por um político eu tenho a super receita para resolver os problemas do mundo tal. Não, isso não vai acontecer. A sociedade vai mudar quando ela internamente, historicamente, né, dentro das suas próprias contradições, ela perceber e alterar. Então, se alterar, né? Acontecendo isso naturalmente. Então é muito próximo, quando você lê a Liu Xing, você começa a ver assim, é muito parecido com o que o marxismo fala, tá? Mas ao mesmo tempo que ele é parecido com o marxismo, ele vai se diferenciar em alguns pontos, tá? Que é como vai estar aqui, ó. Porém, a teoria da mutação do I Ching, ela vai se diferenciar totalmente desse modelo, bem como do modelo darwiniano. Tá? Por não enfatizar a necessidade do conflito, ou seja, a luta na existência humana, da existência humana, e de que as mudanças sociais podem ser realizadas pela harmonização dos contrários, ao invés do embate dialético. Né? Se vocês pegarem a teoria marxista, se vocês lembrarem lá da teoria marxista, a teoria marxista ela pressupõe um embate. Né? Você tem a tese, a antítese, você confronta uma com a outra, e da tese e da antítese você tira a síntese. Né? Então ela pressupõe a luta, ela pressupõe o embate, ela pressupõe o conflito. Vai ter que ter o conflito. A sociedade, lá no modelo marxista, ela avança a partir dos conflitos. Tem alguma coisa que está acontecendo ali, alguma coisa que está acontecendo aqui, as pessoas percebem que é antagônico, elas entram em choque, elas entram em conflito, e desse conflito sai uma terceira via, que é a síntese. Né? Essa é a base do pensamento
darwiniano também e do pensamento marxista, que a evolução ela ocorre a partir de um conflito, a partir de uma luta, a partir de uma contradição que não pode ser conciliada. Ela vai gerar eu até poderia dizer até um ato de violência, vamos dizer assim, né? E no modelo do Capra, desculpa, o modelo do I Ching vai dizer, não precisa haver, isso é bobeira. Se você está lutando, se você está entrando em conflito, você está fazendo errado. Você não está evoluindo, você não está se transformando, você está fazendo a coisa errada. Tá? Porque o modelo certo de transformação é o modelo da harmonização. E aí eu dou um exemplo bem fácil para vocês entenderem de como a diferença desses dois modelos. É só você pegar aqui, ter aqui essa imagem aqui, né? É muito sintomática, né? É muito russo isso aqui, né? Muito soviético, né? O povo todo unido lá, formando um punho único para lutar contra o regime opressor, né? Vamos lutar contra a opressão, né? Isso aqui é muito marxista, né? É muito soviético, eu diria até. Né? E onde é que você vai encontrar esses modelos aqui de mudança? Você vai encontrar em qualquer revolução marxista que houve na história, na Revolução Russa, na Revolução Cubana, na Revolução Chinesa. Né? Todos os modelos que tentaram implantar uma visão socialista, por exemplo, de mundo, né? Uma visão marxista de mundo, fizeram isso via revolução. Né? Fizeram isso via aqui, ó, luta, conflito, né? Qual é a base do pensamento marxista? A luta de classes, né? Existe uma contradição interna que não tem como você harmonizar, porque um quer explorar, outro não quer ser explorado, e vai ter o embate. Né? Esse é o modelo pensamento marxista. Mas um outro modelo de revolução, por exemplo, é esse aqui, ó, que conseguiu. Esse aqui conseguiu alterar a sociedade, conseguiu. As sociedades mudaram. Né? A China era de um jeito antes, ficou depois. A Rússia era de um jeito antes, ficou de outro jeito depois. Né? Teve alteração da sociedade? Teve. E aqui na Índia, a mesma coisa. Esse cara aqui, Gandhi, né? Para quem não conhece, né? O Mahatma Gandhi, ele também conseguiu fazer uma alteração na sociedade indiana. Ele também conseguiu libertar os indianos do jugo inglês. Né? Quem não conhece a história de Gandhi, procura na internet. Né? Tem bastante material aí, vai conhecer. Como que ele conseguiu libertar a Índia do domínio inglês? Pela não violência, né? Justamente o oposto disso aqui, ó. Ele não pregou as pessoas pegarem armas, ele não disse para as pessoas se voltarem contra os ingleses, matarem ingleses e vamos. Não, ele fez exatamente o contrário. Ele seguiu o princípio, cara, ele era hindu, ele não deve ter seguido os princípios chineses, né? Mas dentro da concepção hindu, que está muito próxima ali da chinesa, ele optou pelo caminho da não violência, ele optou pelo caminho do não conflito, ó, da não luta. Né? E ele conseguiu a mesma coisa. Talvez, melhor, pior, não sei. Né? Não sei não. Com certeza o modelo Mahatma Gandhi é melhor. Né? Não vamos nem comparar isso. Né? Mas, então assim, existe uma outra forma de você fazer revoluções, vamos dizer assim, sem que exista luta. E essa é a base do I Ching. Tá? Então, isso já serve um pouco até de dica para vocês do ponto de vista da psicologia. Você está querendo uma mudança na tua vida. Você está mudando e essa mudança está te causando sofrimento. Essa mudança ela tá te causando. Você está tendo que lutar para mudar. Você está tendo que entrar em conflitos para mudar. Então reveja se você está mudando do modo certo. Tá? Eu nem vou dizer assim, não mude, não é isso. Eu vou dizer, reveja se os métodos que você está usando para mudar são corretos. Porque a mudança não é para ser sofrida. A mudança não é para ser com conflito, com dor. Se você está mudando, se você está sofrendo porque você está mudando, você está fazendo alguma coisa errada. Né? Reveja. Né? Isso numa concepção do I Ching. Tá? Então aqui, ó, não precisa ter um embate. Não precisa ter a luta, você não precisa dar cabeçada com outra pessoa para conseguir mudar a tua vida. Tá? Você consegue se harmonizar a ela e sair. Um exemplo bem fácil para vocês entenderem isso, tá? Porque assim, às vezes a gente vai falando e não sabe se fica claro, né? Mas, por exemplo, um exemplo bem fácil de harmonização, que você não precisa entrar numa luta, entrar num conflito, entrar num embate, não precisa dar cabeçada para você, às vezes, até se defender de alguém. O exemplo que eu sempre gosto de dar isso aqui é o Aikido. Né? Quem não conhece o Aikido, procura. Ou melhor, eu vou botar um vídeo aqui
Pausa esse vídeo agora. Eu vou botar um vídeo aqui no link aqui embaixo na descrição do vídeo aqui. Eu vou achar algum vídeo de Aikido legal aí na internet e vou mostrar aqui para vocês verem. O Aikido é uma arte marcial japonesa que ela não é japonesa, né? Ela não segue o Xing, né? Mas ela é baseada nesses princípios que ela vai dizer assim, ó, para você evitar uma agressão, você precisa se harmonizar com o agressor. Você se harmoniza com ele e, digamos assim, você derrota ele usando a própria força dele. É a base do jiu-jitsu, é a base de qualquer arte marcial. Né? A base é essa, você não entra no confronto com aquela pessoa que está, por exemplo, te agredindo. Está me oprimindo, então eu preciso lutar contra a opressão. Não. Se você quer lutar contra a opressão, saiba que o outro cara ele pode também se voltar contra você e bater mais forte. Agora, se você aprende a se harmonizar, né? Entender qual é aquele movimento que o outro está fazendo, pegar aquele movimento, jogar ele e sair, né? Vocês vão ver isso, vai ficar bem claro para vocês entenderem quando eu mostrar um videozinho aí do Aikido. Você consegue fazer a alteração, consegue fazer a mudança sem dor, né? Sem se machucar, tá? Pausa o vídeo agora, dá uma olhadinha aqui embaixo no linkzinho que eu vou colocar aqui na descrição aqui do vídeo, não sei aonde, aqui embaixo no YouTube, aqui, né? E ver ali alguns videozinhos. Eu vou botar pelo menos um, tá? Do Aikido, que vocês vão entender bem isso aqui. Vamos lá que já deu meia hora. Então tá, a mudança pelo Xing, ela não precisa ser na luta, ela não precisa ser no embate. Ela deve acontecer pela harmonia, tá? Então aqui, ó, é um modelo de flutuação cíclica que envolve uma noção ampla dos arquétipos do Yin e do Yang. A gente vai ver isso mais, o Yin e Yang a gente vai ver um pouquinho mais em outros vídeos, tá? Se vocês não entenderem isso aqui agora, não tem problema. Que de acordo com o pensamento chinês, sustentam o ritmo fundamental do universo, juntamente com o conceito de Tao e do Wu Wei, tá? Esses conceitos aqui, eu não vou nem trabalhar com eles agora com vocês, eu vou deixar quieto nesse momento, mais na frente a gente vai ver, tá? Mas só para vocês entenderem, entender um pouquinho, tá? A própria ideia do Yin e Yang, a ideia do Yin e Yang é que o universo, né, ele é contrário, né? Ele tem forças positivas e negativas, masculinas e femininas, dia e noite, alto e baixo, né? São contrários que se complementam e que eles têm um ritmo, tá? Existe um ritmo. A natureza, a vida, ela é formada por esse ritmo, o ritmo da contração e da expansão. Você contrai, expande, sístole e diástole, né? Sístole e diástole, é o coração, como a gente tem. Então, o que é verdade ali para o teu coração é verdade para tudo na tua vida. Você tem momentos de dinâmica e momentos de paralisia. E momento yang, momento yin, né? E a vida é assim. Então, o mundo é assim, o universo é assim. Se você compreende isso, você consegue se harmonizar com isso e você consegue seguir o fluxo. Né? Isso é a base, por exemplo, do Tao, que o Tao significa, não tem uma tradução do Tao para o português, mas seria o todo, né? Seria o universo. E do Wu Wei. O Wu Wei é um conceito extremamente difícil para a nossa mente ocidental captar. A tradição de Wu Wei é não ação. Então, o que é o Wu Wei? O Wu Wei é você não agir. Né? É difícil pra gente entender isso. Tipo assim, eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver esse problema? Não faça nada. Como? Se eu não fizer nada, o problema aumenta. Será? Né? O Wu Wei é o conceito da ação na não ação. Tá? É mais ou menos, fica mais fácil pra gente entender, para uma mente ocidental entender, quando você fala, quando você já deve ter ouvido a expressão diz assim, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Né? Então muitas vezes assim, calma, não precisa sair afobado para resolver os problemas. Se você não fizer nada, isso é fazer alguma coisa. Isso é deixar a coisa meio que, sabe, as abóboras se ajeitam ao andar da carroça, né? A carroça vai andando, as abóboras vão se ajeitando. Isso é o Wu Wei. Né? É a ação na não ação. Tá? Se vocês quiserem entender bem o conceito do Wu Wei, o Tao, né, também é bastante difícil de explicar, mas o livro para vocês entenderem o Tao é básico, é o Tao Te Ching, né, que é o livro de onde surgiu não, né? Onde o Lao Tse, que é também um filósofo místico chinês, mítico, né, melhor dizendo, chinês, teria escrito o Tao Te Ching, que é o livro do sentido da vida, né, onde ele explica o que é o Tao. Tá? Eu não vou entrar muito agora no Tao, porque explicar o Tao enfim, né? E se vocês quiserem conhecer, entender um pouco mais sobre o que é a não ação, ou como agir na não ação, que é o Wu Wei, um outro livro que é muito bom para isso é o Hua Huxin, que é um livro escrito por Chuang Tzu,
que foi um aluno, né, diz a lenda que foi um aluno do Lao Tse, né? Enfim, essas são só dicas de leitura mesmo, né? Mais à frente na disciplina a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas assim, para não eu me perco muito aqui, entro muito nesses conceitos e saio um pouco aqui do texto do Capra, né? Vamos voltar. Bom, então, na cultura chinesa, tá, o yin e o yang nunca foram associados a valores morais. Isso, no Ocidente a gente fez isso, tá? No Ocidente a gente falou, o yang é positivo, o yin é negativo, então o yang é bom, o yin é mal. Não, cara, não é isso, não é isso. Bem e mal não existe, né? Não existe isso, são polaridades, né? Mas no Ocidente a gente fez isso, né? Então o yang é positivo, o yin é negativo, então o yang é homem, o yin é mulher, então o homem é bom, a mulher é má. Não, cara, não é isso, né? Mas vocês vão ver algumas pessoas às vezes fazendo algumas leituras simplistas, né? Disso daí, tá? Não existe valor moral no yin e yang, tá? Eles são o que são. É que nem você dizer assim, a morte é uma coisa ruim. Não tem como você dizer que a morte é uma coisa ruim. Para você estar vivo, você mata. Não, é um paradoxo da vida, né? Para você estar vivo, você tem que matar alguma outra coisa. Você vai ter que comer nem que seja uma cenoura. A cenoura morreu para você viver. Tá? Não vou nem falar aqui de animais e tudo mais e tal, mas assim, a vida e a morte são ao mesmo tempo a mesma coisa. A vida depende da morte, assim como a morte depende da vida. Isso é o yin e yang, né? Isso é o tal, né? Então eles não têm valores morais. Embora no Ocidente vocês vão encontrar às vezes talvez aí alguma literatura tentando fazer essa comparação, mas isso não existe, tá? O que é bom não é o yin nem o yang, mas o equilíbrio dinâmico entre ambos. Aqui que está o ponto, tá? O que é mal ou nocivo é o desequilíbrio entre os dois. E vocês vão ver que na medicina tradicional chinesa, por exemplo, ou na própria medicina oriental como um todo, isso aqui é a base, ó, tá? Isso aqui é a base. Tá? Não é que o yang ele é força, né? O yin ele é a fraqueza, então eu tenho que ter muito yang porque quanto mais forte eu for, melhor. Não, não, né? A base da saúde da doença na medicina tradicional chinesa, por exemplo, é o equilíbrio entre o yin e o yang, ou o equilíbrio entre o qi, né? Que é um outro conceito que a gente vai ver depois, que o qi é formado pelo yin e o yang, né? Então vocês vão ver que na medicina chinesa, por exemplo, a doença ela acontece porque você tem um excesso de qi, ou um excesso de yin, ou um excesso de yang, ou você tem uma falta de qi, uma falta de yin, uma falta de yang, ou porque você tem a estagnação do qi, ou uma estagnação do yin, ou uma estagnação do yang, né? Não é que muito yang é bom, ou muito yin é bom. Não, o que é bom é o equilíbrio. Tem que ter a harmonia entre os dois. Tem que ter uma dinâmica, tem que ter um movimento entre os dois. Se tem muito de um pouco do outro, você adoece. Se os dois param de se movimentar, você adoece. Né? E como é que você restabelece a saúde? Na medicina chinesa, já dando spoiler aí, né, de quem vai fazer trabalho sobre acupuntura, sobre medicina chinesa, como é que você recupera a saúde restabelecendo o equilíbrio? Se tem muito yin, você tem que aumentar o yang, ou diminuir o yin. Se o sistema está parado, não está circulando, você tem que fazer ele circular, né? Essa é a base para a saúde de um corpo, para a saúde de uma pessoa, para a saúde de uma sociedade, para a saúde do universo, para a saúde do planeta, né? Para o equilíbrio da natureza, está aqui. Né? Por isso, de novo, não tem que ter um embate. Não tem que ter um embate. O que você precisa fazer é restabelecer o equilíbrio. Porque o próprio tal, ou a própria natureza, vamos dizer assim, ela é naturalmente equilibrada. Se você não atrapalhar, se você não se meter, o equilíbrio se restabelece, né? Bom, vamos lá, que senão eu vou entrando e aí acabo saindo do texto, né? Vamos lá, senão a gente não avança. Bom, uma coisa que é marcante na antiga cultura chinesa é que está marcada na própria concepção, marcada na própria concepção de Yin e Yang, é a ideia que eu estava falando, do constante fluxo de transformação e mudança. As coisas estão sempre mudando. O Yin se vira Yang e o Yang vira Yin. Né? O dia vira noite, a noite vira dia. É o aspecto essencial do universo. Isso está presente no pensamento de Lao Tse, tá? Que foi quem escreveu o Tao Te Ching, né? Da onde a gente vai ter essas teorias aí, de Chuang Tse ou Chuang Tzu, né? Que foi aquele que eu falei, que escreveu o Hua Huxing, ou até mesmo no pensamento grego. Você vai encontrar isso com Heráclito, né? Quando Heráclito dizia que o ser é o que não é. Lembra disso? Né? Os pré-socráticos, o Heráclito dizia: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, né? Por quê? Né? Por que um homem não entra duas vezes no mesmo rio? Porque quando você entra de novo, o rio não é mais o mesmo, a água já passou. E o próprio homem não é mais o mesmo, ele já é o outro. Então,
a mudança, né, o fluxo contínuo da mudança é a única verdade absoluta, entre aspas, até porque até isso é questionável, vamos dizer assim, a única verdade absoluta do universo. E é isso que está na base. Então veja, se a mudança, se a alteração é a única verdade absoluta do universo, querer resistir à mudança é uma atitude meio insensata. Ou querer fazer com que essa mudança seja pela violência, seja pela força, seja pela luta, é besteira, porque ela vai acontecer de qualquer jeito. Né? Então, qual é a forma mais inteligente de você viver? Se harmonizando, seguindo o fluxo e, né, e conduzindo as coisas na direção que você quer. Isso é verdade para a política, isso é verdade para a economia, isso é verdade para a saúde. Né? A vitamina é bom, mas se você tomar vitamina demais, você passa mal. Equilíbrio e harmonia. Tá? A mudança não ocorre pela força, né, que eu estava falando, mas é uma tendência natural de todas as coisas mudam. Né? Por isso é uma tolice tentar forçar uma mudança ou tentar resistir a ela. Tá? Esse é o sentido do Wu Wei, né, da não ação. A abstenção e da ação contrária à natureza. Né? É aquela coisa assim, né, quem tem filho, né, mas o adolescente é muito... Deixa. Mas ele vai dar umas cabeçadas, ele vai se ferrar, eu não quero que ele sofra, porque eu sofro na vida. Deixa. Ele precisa passar pelas experiências. Né? Ele precisa ter as experiências. Você tentar evitar que outra pessoa se machuque porque você não quer que ela tenha o sofrimento, por exemplo, você tá condenando essa pessoa a uma dor muito maior lá na frente. Né? É isso que um terapeuta não faz. Um terapeuta não priva as pessoas de uma experiência amarga. Né? Você deixa. É a escolha dela, né? Ela precisa passar por algumas experiências. Né? Então isso aqui, não tenta forçar uma mudança nos outros, nem em você. Né? Quer dizer, muito menos nos outros. Né? Se você quer mudar a sociedade, você está insatisfeito com a tua cultura, com a tua civilização, não tente fazer o outro mudar para aquilo que você acha que é certo. Esquece o outro, muda você. Tá? Se você quer mudar realmente a sua sociedade, a tua cultura, o teu país, o que seja, não fica preocupado com o que os outros estão fazendo. Se preocupe com o que você está fazendo. Mude você. É isso aqui, tá? Não adianta você querer forçar o outro a que ele tenha as experiências que você teve. Ele nunca vai ter, ele não teve. Ele não vai compreender 100%, ele não vai compreender aquilo que você compreende, porque a vida dele é outra. Então não adianta você querer às vezes, a gente observa isso muito, principalmente no mundo da política, né? Você se arvorar, a política e na ciência também, né? Você se arvorar do eu sei o jeito certo que é para fazer as coisas, e eu sei o que é bom, eu sei o que é a verdade, e eu vou falar para você que não sabe, né? E você tem que fazer o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é o certo. Ok? Né? Não funciona. E a gente viu ao longo da história da humanidade, todas as vezes que as pessoas tentaram fazer isso, acabou em banho de sangue. Né? Porque está aqui, não adianta forçar a mudança. É besteira. Se você quer realmente mudar, você precisa começar a mudar por uma coisa muito simples. Mude você. Tá? Você acha que o teu país está ruim? Você acha que a sociedade está ruim? Não se preocupe em fazer o teu vizinho votar no político que você acha que é o certo. Não se preocupe em fazer o teu vizinho frequentar a mesma religião que você frequenta. Não se preocupe. Não. Deixa as pessoas viver a vida delas. E faça você. Né? Se as pessoas olharem para você e virem que, assim, nossa, ele era da religião tal, agora está na religião Y. Ele defendia o político tal, agora está defendendo o político Y. Ele trabalhava com coisa tal, agora trabalha com a coisa Y. E ele era esquisito, agora ele está legal. Se as pessoas começarem a olhar para você e te buscarem você, para elas fazerem a mudança, é diferente. Aí você, como tal, você auxilia elas a elas fazerem o caminho delas. Você não vai fazer o caminho delas. É o que o terapeuta faz. O terapeuta não diz para as pessoas como elas devem viver a vida delas. Né? Por mais que ele fique olhando e dizendo assim, meu Deus, isso lá na frente não vai dar certo. Por mais que você olhe lá na frente e você vê que isso não vai dar certo, você deixa a pessoa fazer as próprias escolhas dela. Né? Então, se as pessoas olharem para você e quiserem mudar, aí a sociedade muda. Tá? A gente vai ver um pouquinho até mais aqui na frente, eu fico falando e saio do texto, né? O próprio texto aqui mais na frente, ele vai falar isso, né? Que a concepção, dentro de uma concepção do I Ching, dentro da concepção de uma medicina tradicional chinesa, né, do pensamento oriental, nós somos um holograma, nós somos um fractal. Então, qualquer mudança que você faça numa parte desse todo, você altera o todo. Lembra da Gestalt? Né?
O todo é maior do que a soma das partes? O todo é maior do que a soma das partes. Né? Então, se você quer mudar o todo, você não precisa mudar todo mundo. Meu vizinho tem que ir na mesma igreja que eu vou, ele tem que fazer, ele tem que comer a mesma dieta que eu como, ele tem que sei lá, né, votar no mesmo partido que eu voto. Não, para você mudar o todo, você não precisa fazer os outros mudarem. Para você mudar o todo, você precisa apenas mudar você. Mudando você, o todo já se altera. O todo já vai se alterar. Ah, mas não é a alteração que eu queria, porque eu queria... Bom, talvez esteja na hora de você ir para terapia. Se você está muito incomodado com como as outras pessoas vivem a vida delas, aí é uma boa hora para fazer terapia. Tá? Bom, vamos voltar lá. Senão eu saio aqui do texto e me perco. Então vamos lá. O yin e o yang podem ser relacionados também aos dois modos de pensar, o intuitivo e o racional. Sim, né? O yang é racional e o yin é intuitivo. O místico e o científico. Sim, né? O científico é uma forma de pensamento yang e o místico é uma forma de pensamento yin. Já vai uma dica aqui, um spoiler da disciplina. Ó. Qual é a sabedoria, qual é o jeito certo de fazer? Não é você privilegiar um e colocar em detrimento o outro. A sabedoria, a boa vida, ela vai estar no equilíbrio entre o yin e o yang. Ela vai estar no equilíbrio entre os dois e no movimento dinâmico entre os dois. E não no, o yang é melhor. O yang é positivo, né? Pensamento científico, yang, positivo. É esse. Não, cara, não dá para você ser totalmente científico e você desconsiderar o mítico, o espiritual, o religioso, ou o que seja. Se você não encaixar os dois e não fizer um movimento, tá? E não fizer uma harmonia entre os dois, você vai estar fadado ao adoecimento, tá? Que é a nossa cultura, né? Vamos lá. Ambos são modos complementares de funcionamento da mente humana. Né? Nosso problema atual está no fato de estarmos nesse momento em um dos extremos. É isso que o Capra vai estar sinalizando. Tá? Ó. Nós estamos num dos extremos dessa polaridade, indo na direção da outra. O que pode levar mais ou menos uns 13.000 anos. Né? A gente está indo. Nesse momento nós somos mais yang. Tá? Nesse momento, se vocês olharem a nossa sociedade, ela é uma sociedade yang. Totalmente yang. Nós estamos muito yang. Tá? Nós estamos tão yang que as feministas, eu acho engraçado, por exemplo, as feministas, quando elas tentam lutar contra o machismo, elas usam as armas dos homens. Né? A luta, o embate. É tão yang que até as mulheres estão yang. tá muito yang. Né? Então, o que está acontecendo na nossa sociedade, o que o Capra está falando a gente chegou nessa polaridade extremamente yang, o que não é problemático, tá? É natural, acontece. O dia é assim, o dia amanhece, tem a penumbra, o sol sai, chega lá no ápice ao meio-dia, o sol está brilhando no seu extremo. Depois ele começa a declinar. Nós estamos nesse momento. A racionalidade, o pensamento científico, o pensamento racional, o pensamento... Chegou no ápice, nós hoje, nossa, a gente consegue ter uma aula aqui, ó, pelo computador, sem ninguém, né? Chegamos no ápice. Ou estamos indo na direção do ápice, depois vai começar o declínio. Nós estamos extremamente yang e agora é o momento onde a gente vai começar a voltar para o yin. Né? Não é à toa que o patriarcado está caindo agora, vocês não perceberam isso. Né? Tá caindo, não caiu. Né? E talvez não caia tão cedo, mas assim, tá tendo a mudança. Por que valores femininos estão começando a ser cada vez mais falados? Porque a gente está no momento da mudança. O yin é feminino, né? Mas volto a dizer, a gente está yang, né? E a maior prova que a gente está yang é que ainda o modo como o feminino tenta se suplantar ao masculino é um modo masculino. Então, por isso que não está funcionando, né? Não funciona, fica a dica. Né? Então, o que o Capra está colocando é isso. A gente está nesse exato momento da nossa cultura, uma cultura um momento extremamente yang, que começou lá, sei lá, antes de Cristo, mais ou menos, veio vindo até que a gente chegou nesse ponto que a gente está aí, né? Extremamente yang. Vamos lá, senão a gente... Eu fico olhando no relógio aqui e a gente demora muito, né? Então, essa aqui é uma citação lá inteira do Capra no livro, tá? No texto. Ele fala assim, ele vai explicar o livro, né? O que ele vai tentar falar no livro. Tentarei, ao longo desse livro, mostrar como a preferência flagrantemente sistemática por valores, atitudes e padrões de comportamento yang, né, que é a nossa sociedade hoje, resultou num sistema de instituições acadêmicas, políticas, econômicas que se apoiam mutuamente
e que acabaram virtualmente cegas para o perigoso desequilíbrio do sistema de valores que motiva as suas atividades. Né? Então, qual é o problema que a gente tem? Existe problema em ser yang? Não, não existe problema nenhum em ser yang. Existe problema em ser racional? Não, não existe problema nenhum em ser racional. Existe problema em ser masculino, em ser científico? Não, não existe nenhum problema em ser masculino, em ser científico. O problema é quando você vai muito para isso, quando você entende que o único modo de você se relacionar com o mundo é desse modo. É um modo yang, é um modo científico, é um modo racional, é um modo científico. E você descarta os outros modos. Tá? O modo de pensamento tradicional, o modo de pensamento místico, o modo de pensamento religioso, o modo de pensamento espiritual, o modo de pensamento feminino. Você diz, não, isso aí é crendice. Né? A Dona Maria que fica lá com um raminho de arruda lá, benzendo, a pessoa, não, crendice, não funciona. Né? O que funciona é paracetamol. Quando você vai muito para um lado e esquece o outro, aí é que está o problema. Né? E aí é que você fica frágil, rígido, você adoece. Né? Aí, tá entendendo onde é que está a base da doença? Doença psíquica, por exemplo, no nosso caso aí que a gente é, né, da área psi. Né? De acordo com a sabedoria chinesa, nenhum dos valores defendidos pela nossa cultura é intrinsecamente mal. Claro, não existe mal em você ser científico, em você ser racional. Não existe problema na racionalidade. O problema é você ser só racional. Né? No entanto, ao isolá-los dos seus opostos polares, né? Focalizar só o yang, né? Focalizar o yang e investirmos de uma virtude moral e de poder político, ocasionamos o atual e melancólico estado de coisas que é a nossa sociedade atual. Né? Só um parênteses, aqui. É só vocês observarem nós aqui. O que nós somos? Né? Psicologia. A psicologia lida com o quê? Com emoções. Né? A psicologia não é a ciência do ser humano que lida com as emoções? Pois é. Quantas vezes na universidade vocês tiveram uma aula que ensinasse vocês a abraçar uma pessoa? Tiveram uma aula? Tiveram uma aula. Tiveram uma aula. Não vou nem dizer uma disciplina. Vou dizer uma aula. Uma aula que ensinasse você a abraçar alguém. Uma aula que ensinasse você a confortar alguém que está chorando. O cara começa a chorar na tua frente ali. Abraçar o cara e fazer um cafuné na cabeça dele. Aprenderam isso? Vão aprender isso? Não, né? Por que não? Porque a nossa modo de é racional. Não. Né? O objeto, ele lá, eu aqui, eu sou cientista, ele é o objeto. Não. Imagina tocar no paciente, eu não vou tocar. Imagina tocar no cliente. Oh, meu Deus, porque não, tá doido, né? Só que na hora que você vai para a vida real, né? Vida real, como aconteceu comigo, você está lá no hospital, né? E o cara acabou de morrer na tua frente ali. Tá o filho dele, o cara morreu na tua frente, na frente do filho. O cara começa a se desesperar, começa a chorar, começa a bater em cima do pai e dizer volta. Ele não vai voltar. Tu sabe que ele não vai voltar. O que você vai fazer? Você vai chegar pro rapaz e dizer assim, não, meu caro fulano, observe bem, o que você está tendo é uma reação de luto, né, em relação ao conflito com a figura paterna. Bicho, você abraça o cara, meu. Você abraça o cara e tira ele dali. Depois você vai ser racional. Depois você vai puxar para a lógica. Depois você vai pensar sobre os conflitos edipianos que esse cara teve, que eu não teve. Isso é depois. Na hora ali, naquele momento que a emoção tá ali, você não tem outra coisa a fazer. Você não faz nada perante a morte, né? Trabalhar com a morte é complicado, né? Vou evitar a morte? Como que você evita a morte? Você não evita. Então o que você vai fazer? Você abraça o cara. Você conforta o cara. Mas como é que você conforta ele se você, que é um profissional que trabalha com as emoções, nunca aprendeu como abraçar uma pessoa? Você acha que você sabe abraçar uma pessoa? Acha que é natural? Né? É igual sexo, é natural. Você sabe fazer. É tranquilo, não precisa aprender não, né? Entendeu? Então, e por que a gente não aprende isso? A gente não aprende isso porque dentro da nossa tradição ocidental, né, cartesiana, newtoniana, blá 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 blá, a gente se preocupa com a mente. Então você tem que ser racional, você tem que, como é que eu vou agir, como é que eu vou pensar? Tem horas que você não tem que pensar, tem horas que você não tem que agir. Você tem só que agir. Não pensa, age, sabe? Não pensa, faz, sabe? Outra hora eu conto aí um conto zen para vocês que explica bem isso daí. Não vou ter tempo, porque senão né, já vai dar uma hora aqui, meu Deus, volta, né? Então, assim, é isso aqui que acontece. O problema é quando a gente, por exemplo, está muito para um lado. E é o caso da psicologia, por exemplo. Por que a psicologia... Eu volto a dizer, eu sempre falo isso, né? Por que a psicologia, na área da clínica, por exemplo, perde tanto espaço para terapeuta holístico? Porque o terapeuta holístico, ele não ficou yang como a gente ficou, né? Ele continua lá no equilíbrio do yin e do yang.
Ele abraça, ele te pega, te coloca no colo, ele faz cafuné. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que a gente pode. Não é aquela relação fria, profissional, científica, asséptica. A palavra é essa, asséptica. Né? Uma pessoa que está em sofrimento psíquico, ela não quer uma relação asséptica. Tá? Mas é isso que a gente dá para eles. Bom, bora lá, vamos lá. Já estou aqui fazendo crítica à psicologia, vamos voltar. Tá? Então tá aqui, ó. Nossa cultura orgulha-se de ser científica. Nossa profissão também, né? Nossa época é apontada como a era científica, né? Ela é dominada pelo pensamento racional, o conhecimento científico e é frequentemente considerado como a única espécie aceitável de conhecimento. Né? Não se reconhece geralmente que possa existir um conhecimento ou uma consciência intuitivo, o qual é tão válido e seguro quanto o outro. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era aluno de psicologia, isso lá nos anos, né, literalmente no século passado, né, a gente falava muito, não é que a gente falava muito, mas se falava de intuição. Isso é uma palavra que eu percebi que nas últimas décadas sumiu da psicologia. Você não fala mais em intuição. Você tem que intuir. Talvez aí um ou outro, sei lá, na clínica aí alguém fala um pouco de intuição e tal, né? Mas é uma coisa que, inclusive, me lembro que na época, bem no começo da faculdade, você tem que desenvolver a sua capacidade de intuir, né? Perceber, né? Hoje em dia a gente não fala mais isso, eu não ouço mais isso, eu não vejo mais isso em artigos, né? Em livros da psicologia, eu não vejo mais. Aqui, ó, né? Por que a gente não fala mais que você tem que ser intuitivo? Porque a gente se tornou racional, né? A nossa profissão se tornou muito científica, muito racional. Algum problema em ser racional? Não, problema nenhum ser racional. Algum problema em ser científico? Não, problema nenhum ser científico. O problema é se você é só isso, né? O problema é se você é só isso. Porque a vida real, ela não é só ciência, né? Ela não é só ciência, tem outras coisas. E se você não aprender a lidar com essas outras coisas, ou você vive uma vida vazia, né? Você fica sempre fugindo, se esquivando, ou você sofre. Bom, você sofre de qualquer jeito, porque viver uma vida vazia é meio sofrido. Enfim, então isso aqui é o que o Capra está falando. Aí, essa é a realidade que a gente está. Essa é a realidade que a nossa sociedade se encontra, né? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui está um exemplo, né? A marca da cultura ocidental atual é o pensamento cartesiano, mente e corpo. E a gente enfatiza muito a mente. A psicologia, então, é fantástico, né? Mas à medida que nos refugiamos da nossa mente racional, esquecemos como pensar com o corpo, por exemplo. Por isso que você encontra isso aqui, ó. O que é isso aqui? Senão pessoas que estão completamente desconectadas do seu corpo. Né? Olha aqui um caso de, né, provavelmente anorexia, provavelmente não, anorexia, né? Isso aqui são fotos que eu peguei da internet, ou aqui de obesidade. A pessoa se olha no espelho e diz, não, mas eu ainda estou gorda, eu estou com a gordurinha aqui. Eu tinha uma amiga minha que ela não era anorexica, mas ela era bem magrinha. E eu me lembro que ela falava assim, não, mas eu tenho aqui e tal. Aí eu falei assim, fulana, tu não tem nada, pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho aqui e tal. E, sabe, é um desconexo. Tá? Então hoje a gente está tão mental, a gente está tão cartesianamente racional, que a gente não consegue mais pensar com o corpo. Veja, até a falar isso, né? Pensar com o corpo. Como é que pensar com o corpo? Você pensa com o cérebro, você não pensa com o braço. Né? Mas, por exemplo, vocês sabem qual é o órgão responsável pelo pensamento na medicina chinesa? O órgão responsável pelo pensamento na medicina chinesa é o estômago. Né? Na medicina chinesa, você não pensa com o cérebro, você pensa com a barriga. Né? É estranho nós ocidentais pensar isso. A gente está tão acostumado que pensamento é cérebro, mente é cérebro, que você não consegue conceber que o pensamento pode estar no teu ventre, né? É o estômago, especificamente na medicina chinesa, né? O estômago é responsável pelos pensamentos. Então isso aqui, ó, é um exemplo de que a gente como as pessoas estão tão desconectadas da mente, do corpo, que elas esquecem que ela tem um corpo. Né? E na psicologia, essa é uma crítica que eu faço constantemente. Né? A gente se preocupa tanto com a mente, né? Psíquico. A gente nem fala de alma, né? Alma não, esquece alma, pode falar de alma. Vamos falar só da mente. Que a gente esquece que o cara tem um corpo, pô. Né? E se você quer atender uma pessoa que é só mente sem corpo, você vai lá bater um tambor para fazer descer o espírito, porque você vai entender um fantasma. Né? As pessoas têm corpo. Então esse descompasso aqui, ó, é que acaba levando essas situações aqui. Como você não tem mais uma racionalidade, uma mentalidade, vamos dizer assim, né? Um pensamento, melhor dizendo, um pensamento corporal, uma percepção corporal adequada, você vê distorções, né?
Porque você vê por um padrão mental, por um padrão colocado de outros lugares, você vê distorções, você não tem mais um corpo adequado, né? Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é um corpo saudável? É forte mesmo? Será que ele é forte? Isso aqui, ó, é uma foto, inclusive eu vou até falar, tá até tampando aqui a câmera aqui, né? Não tem problema. Isso aqui é uma foto, eu custei para arrumar essa foto, viu? Isso aqui são 3 aborígenes, tá? Australianos. Uma foto antiga. Eu procurei na internet, tenta vocês procurar na internet, procura lá corpo natural, não lembro qual foi a palavra que eu coloquei, corpo forte, natural. Sai isso aqui, ó. Sai um cara bombadão, sai um cara lá, provavelmente cheio de anabolizante. Isso aqui não pode ser só puxando ferro, né? Mas sei lá também, né? Não sei. Mas veja, você consegue perceber que isso aqui, o cara tá inchado. É diferente disso aqui, ó. Esse cara aqui é forte, esse cara aqui é forte. Tá? Se bobear um cara desse aqui, se sair no braço com um cara desse aqui, ele ganha, entendeu? Porque isso aqui o cara tá inflado, ele tá inflamado, até poderia dizer, né? Isso aqui tá inchado mesmo, né? Então veja, isso aqui é um corpo natural, ó. Veja o que é um corpo natural. Não tô querendo dizer que são pessoas aqui que são muito mais bem resolvidas do que a gente, não é isso. Mas ele tá mais próximo da natureza, no caso aqui, aborígenes lá da Austrália, foto antiga, né? Hoje em dia não é mais assim, mas antiga, estavam mais próximos da natureza, a tal ponto que isso se reflete no corpo deles. Né? Veja se o cara tem barriga. O cara não tem barriga. Veja se o cara tem gordurinha sobrando aqui. Ele tem uma gordurinha aqui, ó, né? Uma reserva de energia aí que o organismo mantém. Mas não é aquela obesidade mórbida. Né? E também não tem, ele tem força suficiente, não é essa coisa inchada que está aqui. Então veja, a gente perdeu. Né? A gente perdeu esse contato com o nosso corpo. Ou a gente tem um corpo flácido, um corpo mole, né? Um corpo ali, tá? Um corpo extremamente magro, ou é um corpo extremamente duro, né? Inchado, atrofiado, né? Isso aqui é atrofiado não é natural, entende? Isso daqui, ó, a gente perdeu, né? E é isso que a gente tem que voltar a ter, né? Então aqui, ó, nos esquecendo do nosso corpo, também nos esquecemos do ambiente natural, né? A divisão entre o espírito e a matéria levou a uma concepção de universo como um sistema mecânico que consiste de objetos separados. Descartes, né? Descartes foi bom, foi ótimo, foi excelente. Não tem nada, eu não sou desses caras que ficam, Descartes era maluco, causou um mal para a humanidade. Não, Descartes foi extremamente bom para a humanidade. Hoje tudo que a gente tem aqui foi por causa da ciência que começou lá com Descartes, né? Mas o problema é você achar que só Descartes está certo, que é mente e corpo, né? Tá errado. Olha aqui esse desenho aqui, ó. Tá errado. Tá errado, né? Você não é o topo da cadeia alimentar, você é um aqui no meio, ó, né? Isso aqui, por exemplo, ó, vai chegar a extremos até de pessoas muito bem intencionadas que vão fazer coisa errada. Por exemplo, assim, é a minha crítica ao veganismo, né? Por que eu sou crítico ao vegano? Porque o vegano diz assim, isso aqui tá errado, você não pode comer a baleia aqui, você não pode comer o porco, você não pode comer a vaca. Assim, não, querido, você pode comer sim, pode comer o porco, pode comer a vaca, pode comer a galinha. O que é errado não é você querer comer eles. O errado é você não querer que uma onça te coma. Então tá aqui, ó. Você não pode esquecer que você também é comida. Você é carne também. Uhum. Você faz parte da cadeia alimentar. O grande erro que aconteceu, né, não é que a gente o grande erro não é você deixar de comer, não é você comer carne de outros animais. O grande erro é você não querer que os outros animais te comam. E ver se a gente tolera isso, ver se a gente aceita isso. Né? Se a gente aceita, faz parte, uma onça comeu meu filho lá, tal, fazer o quê? Né? Faz parte. Né? E onde, na verdade, faz parte. Né? Nós somos comida também. Então, o que aconteceu do erro, né, do uso extremado do cartesianismo foi isso aqui. Ó. É a gente considerar que a gente, por ser a mente consciente, está numa estrutura de poder maior sobre todo o resto da natureza, onde, de fato, a gente está aqui. Ó. E agora só vou jogar um veneninho, tá? Um veneninho aqui, pequenininho. E a natureza, de vez em quando, joga isso na nossa cara. Né? Como é que a natureza joga isso na nossa cara? Por exemplo, com vírus. Né? A natureza diz assim, você acha que você está no topo? Você acha que você é o topo da evolução? Tá bom, deixa eu te mandar um vírus. Né? E aí a gente vai conversar quem é que manda nessa bagaça aqui. Né? Veja, né? A gente não está no topo da cadeia alimentar ou da cadeia evolucionária ou evolutiva. Né? A gente está aqui no meio. Ó. Tá? Quanto mais cedo a gente voltar a ter consciência ou voltar a ter a humildade de aceitar que você está no meio,
tá? Que não precisa vir um leão para te matar. Um protozoário pode fazer isso contigo, sabe? Uma aranhazinha pode fazer isso contigo, uma abelha pode fazer isso contigo, quem é alérgico aí, né? Você percebe que você tem que ficar mais humilde e entender que não é você que manda nessa bagaça aqui, né? Mas, vamos lá, que eu estou passando a hora aqui. Bom, uma tentativa de se contrapor a essa visão de mundo são os modelos ecológicos e sistêmicos que não propõem uma visão da nossa existência separada do universo. A gente vê isso bastante frequência hoje em dia, né? Organismos vivos, sociedades e ecossistemas são sistemas integrados que funcionam como um fractal. Eu tinha falado isso, acho que não sei se foi nesse vídeo ou se foi no outro, né? Nós somos fractais, né? O que é verdade para um indivíduo é verdade para uma sociedade, é verdade para um país, é verdade para um planeta, é verdade para um universo, né? Por isso que as coisas estão interligadas, né? Veja, as coisas estão interligadas. É muito fácil para a gente na psicologia dizer assim, realmente não tem como eu pensar o indivíduo separado da sociedade. A gente consegue entender isso muito claramente. Mas quando eu digo assim, e do ambiente, você consegue separar o indivíduo? Não, o ambiente não. Tá. E do planeta? Aí assim, planeta? Não, a Terra sim, não. Da Lua? Não, Lua não. A Lua, não. Aí é crendice. Por que vai até um ponto vai e daqui para frente é doideira? É coisa de gente que fuma baseado aí. Por quê? Né? Por que até aqui vale, até aqui não vale mais? A gente vai discutir isso ao longo da disciplina. Né? Então aqui, organismos vivos, sociedades e ecossistemas são sistemas integrados que funcionam como um fractal. Cada um compõe o todo e ao mesmo tempo é constituído de todos. Né? Você compõe a sociedade ao mesmo tempo que a sociedade é constituída de você. Você compõe o planeta ao mesmo tempo que o planeta é constituído de você. Você constitui o universo do mesmo modo que o universo é constituído de você. Né? Idênticos em menor proporção. Células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, né? No corpo. Né? Indivíduos formam famílias, que formam comunidades, que formam cidades, que formam países. Não tem diferença, vocês percebem? É um fractal, é a mesma coisa. O que é verdade para um sistema circulatório no meu corpo, as veias, né? Que fazem o sangue chegar para nutrir os meus dedos para eu poder fechar a mão, é igual às vias de uma cidade que precisa fazer um sistema logístico para fazer os caminhões de alimentos chegar nas cidades do interior. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que faz uma pessoa adoecer é a mesma coisa que faz uma sociedade adoecer. Os chineses perceberam isso há muito tempo atrás, né? A gente vai ver algumas coisas disso no futuro. Agora não. Bom, o Arthur Koestler, não sei como é que pronuncia isso, tá? Criou esse nome, criou a palavra holons, para designar esses subsistemas, que são ao mesmo tempo todos e partes. Desse termo deriva a palavra holístico, tá? Que é uma palavra que sofreu muito preconceito, principalmente dentro da academia. A gente vê hoje, quando alguém fala, isso é coisa de holística, terapeuta holístico, o cara é holístico. A gente pensa assim, é um doido maluco lá, que fica lá com cristal, tá, é maluco. Não, cara, holístico significa aqui, é um sistema que mostra que as partes e os todos e o todo são a mesma coisa. Eu acabei de mostrar, o que é verdade para as veias nutrindo a minha mão é a mesma coisa que acontece numa cidade com estradas levando o sangue que leva o nutriente é igual o caminhão que leva a comida para a cidade do interior ou para a capital, que seja, né? Que tira o alimento da cidade do interior e leva para a capital, né? É o sangue que sai do pulmão, né? Que sai do coração, passa pelo pulmão e leva o oxigênio para a pontinha do meu dedo. É a mesma coisa, é um fractal. Tá? Então isso é o holístico, é você compreender que o todo e a parte são a mesma coisa. Portanto, se você mudar a parte, você muda o todo. Lembra que eu falei um pouco atrás aí, não sei se foi nesse vídeo ou se foi no outro, você quer mudar a sociedade, mude você. Não se importa muito com o teu vizinho. Mas o meu vizinho... Muda você. Você quer mudar o teu país? Eu tenho que fazer uma passeata. Muda você. Não adianta você querer fazer revoluções no mundo se você não muda. Se você não mudar, não vai mudar nada. Tá? Então, fractais. Tá? Holístico. Tá? Que é melhor... desse termo deriva a palavra holístico, que é o melhor... que é o que melhor serve para representar o novo modo de ver o mundo, que está se constituindo na civilização atual. Hoje, a civilização atual é muito mais holística. Foi aquilo que eu falei no outro vídeo lá. Isso aqui, quando eu pegava esse livro aqui e andava com ele na minha universidade, eu tinha que esconder. Hoje vocês estão tendo aula com ele. Entendeu? Hoje a sociedade está muito mais holística.
do que ela era, por exemplo, nos anos 90. Tá? O modo fragmentado da física a entender fenômenos complexos, chamado de reducionismo, foi tão associado ao modo de produção científico que passou a ser entendido como o próprio método da ciência, que é um erro, tá? E como modelo de entendimento e intervenção sobre o mundo. Né? Então a gente entendeu que o único modo de você compreender o mundo era um método utilizado pela física, que é o reducionismo. Né? Funciona, é muito bom para você estudar fenômenos físicos. Não para você estudar, talvez, fenômenos sociais, ou para você estudar fenômenos humanos. Né? O mundo foi dividido em disciplinas isoladas e algumas foram até consideradas apócrifas, que é o que a gente... Foi aquilo que eu já falei para você. Né? Como que a gente vai, por exemplo, na psicologia, né? Vamos estudar a mente, não vamos estudar o corpo. E quando a gente estuda o corpo na psicologia, ainda é o quê? Sistema nervoso. Sistema nervoso. Né? Como se você fosse só neurônio, você não tem estômago, você não tem intestino, você não tem, sei lá, dedo do pé. Né? Não, essas partes não precisam estudar. Né? Veja, chega a ser apócrifo. Né? Chega a ser, não, isso não. Isso sem contar de outras disciplinas que realmente foram totalmente banidas. Né? Sei lá, não me ocorre agora nenhuma de cabeça agora aqui. Né? Mas a gente sabe que tem coisas que são valorizadas na academia e outras que não, isso aqui a gente não estuda. Tá? Bom, pela hora, vamos lá, vamos tocar. Bom, aqui a gente chega no finalzinho. Mas agora, o cenário que se observa é que cada vez mais o universo está deixando de ser visto como uma máquina composta por objetos diversos e está passando a ser entendido como uma rede de relações dinâmicas que inclui o observador e sua consciência. Um organismo vivo composto por sistemas, além do físico, que se influenciam de um modo não linear. Isso aqui é muito importante, não linear. Tá? Então, assim, fechou, né? A gente terminou o texto aqui. Até pela hora, o vídeo já saiu grande, era para ser menos, né? Mas o que o Cabra tá fechando aqui nesse primeiro capítulo aqui, né? Nesse primeiro texto? Tá falando assim, estamos no momento de mudança de sistema, mudança de paradigma, né? Tudo aquilo que a gente construiu, que a gente conquistou, não está errado, não é ruim, tá? Não é, vamos jogar isso fora, vamos acabar com a ciência, vamos acabar com o racionalismo, vamos acabar com o patriarcado, né? Vamos acabar com o patriarcado. Não precisa acabar com essas coisas, não é para acabar com essas coisas, tá? Porque essas coisas foram o que constituíram o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje a gente gosta aqui, eu gosto de celular, eu gosto de computador, eu gosto de ar-condicionado, eu gosto da vida que eu tenho. Agora, o que eu preciso compreender é que talvez a gente tenha ido muito para um lado e ficou muito de um lado só. E esqueceu um pouco outros aspectos. E talvez o fato de ter esquecido esses outros aspectos é o que cause esse mal-estar que o Freud identificou lá no Mal-Estar na Civilização. Né? Essa angústia que eu vivencio, que, cara, porra, eu tenho tudo, mas mesmo assim, que droga. Já viram pessoas assim, pessoas que conhecem pessoas assim? Né? O cara tem dinheiro, o cara tem carro, o cara tem casa, o cara tem família, o cara tem uma mulher que gosta dele, o cara tem filho. A vida é uma merda. Tô deprimido, tô ansioso. Cara, aí você olha assim, bicho, mas por que, cara? Porque falta alguma coisa. A psicanálise vai né, se debruçar aí sobre essa falta, né? Vai adorar trabalhar essa falta. Mas talvez essa falta não seja somente uma questão ali de questões pulsionais ou questões edipianas, né? Embora perpasse por isso também. Mas o Capra está sinalizando que talvez a gente tenha ido muito para um lado, né? Que a gente vai falar da sociedade muito Yang, e esse excesso de Yang fez com que a gente desvalorizasse coisas que eram importantes, esquecesse coisas que eram importantes, e a gente está chegando nesse momento que é o ponto da mutação, né? O ponto da mutação, onde a gente está voltando a resgatar isso, onde a gente está voltando a resgatar não essa coisa de entender o universo, entender o homem como uma máquina com pecinhas separadas, e sim como um sistema holístico, um sistema onde tudo está interligado com tudo e onde cada parte é um reflexo do todo. Holos, né? Holograma. Né? Então, cada indivíduo é um reflexo da sociedade. Cada sentimento é um reflexo do indivíduo. Cada emoção é um reflexo do indivíduo. Né? Cada doença é um reflexo do indivíduo, que é um reflexo da sociedade, que é um reflexo do ambiente, que é um reflexo do planeta, que é um reflexo do universo. E você pode interagir com essas diversas partes desse holograma, vamos dizer assim, desse fractal,
né? Vejam que é um modo novo de compreender o mundo. Não é um modo tão novo, né? Hoje, século XXI, a gente já tem bastante, até isso já está bem aí na mídia, na internet, vocês acham bastante conteúdo sobre isso, né? Mas vocês vão reparar também que, apesar de a gente achar isso por aí na internet, na mídia e tudo mais, na academia, na nossa formação profissional, a gente olha para isso e diz, tem. Uhum. Mas agora vamos para as coisas sérias. Né? Não, eu sei que tem essas coisas aí, mas vamos para a coisa séria. Né? E é esse o ponto que o Capra vai começar a tratar nos outros textos e a gente vai ver um pouco na nossa disciplina, tá? Que existe uma mudança de percepção, existe uma mudança de paradigma de entendimento de saúde, de ser humano, e que a gente está cada vez mais nesse novo paradigma, vem tendo essa visão mais holística. Né? E é isso aí que a gente vai conversar nesse semestre, nessa disciplina. Então, por esse texto é isso, tá? Dúvidas, vocês anotem lá. E aí, quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente tira a dúvida lá, responde e conversa um pouco mais. Tá ok? Qualquer coisa aí, manda um zap, se for alguma coisa muito urgente, né? Ou então escreve aí que quando a gente tiver o nosso encontro, a gente conversa um pouquinho. Tá ok? Até mais então. Tchau.